A gente piscou e o ano já tá na metade. E como eu gosto muito de fazer uma retrospectiva do que foi relevante na minha vida a cada semestre, eu também me peguei pensando como foi esse período no universo de fundos imobiliários. E é exatamente isso que eu quero compartilhar com você nesse conteúdo. E eu tenho certeza que vai ter coisa aqui que você esqueceu ou deixou passar desapercebido, mas que pode ser bastante importante para a sua carteira. Por isso, esse vídeo é obrigatório para quem tem parte relevante do seu patrimônio em FIIs. Se você não me conhece ainda, eu sou Bernardo Sanches, esse aqui é o Vai Pelos Fundos, e a ideia desse canal é te ajudar a atingir a independência financeira através dos seus investimentos. Se o conteúdo que eu trouxe aqui realmente fizer sentido para você, considere lá no final se inscrever para receber notificação de todos os nossos novos vídeos. E se você já é de casa, gosta aqui do meu trabalho, faz parte de esses mais de 42 mil inscritos no nosso canal, já deixa o like e o hypar para a gente chegar cada vez a mais pessoas. Agradeço demais a sua presença. Bom, a gente já está em julho, em meio à Copa do Mundo, daqui a pouco tem eleições e o ano, mais uma vez, passou voando. E nesse frenesi que a gente vive, muita coisa aconteceu, informação demais para todo lado, e é bom a gente datar algumas coisas, por isso esse vídeo até vai ser interessante para a gente buscar lá no final do ano e ver se de fato se cumpriram, se as coisas continuaram como estavam. E até para a gente ter também, né, o sentido de rememorar o que aconteceu de mais relevante no universo dos FIIs. E com isso a gente reflete sobre essas informações e pode também fazer ajuste de rota ou repensar a nossa estratégia. Então eu selecionei alguns temas que foram realmente dominantes no mercado de fundos imobiliários para a gente trocar uma ideia e, claro, eu quero também a sua opinião sobre cada um deles aqui nos comentários. E para quem ficar até o final vai ter um bônus, tá? Vou citar 3 fundos imobiliários que, na minha visão, foram muito bem, performaram realmente de forma muito positiva nesse primeiro semestre, e outros 3 fundos que foram mal, que deixaram a desejar. Então vamos para o tópico 1 de relevância aqui no mercado de FIIs nesse primeiro semestre, é a mudança de humor do mercado. A gente iniciou o ano com uma expectativa muito positiva para os fundos imobiliários, o Boletim Focus falava em uma Selic terminal de 12%, o que indicava para a gente que teríamos aí um belo período de corte de juros, já que a Selic estava ali em 15%. Mas durante esse primeiro semestre a coisa desandou, com a inflação mais persistente, muitas incertezas fiscais e um cenário geopolítico, né, para lá de confuso. A gente viu, de fato, o cenário de juros deteriorando. Hoje, a gente está com uma Selic de 14,25%, tivemos 3 cortes de 0,25%, mas o mercado já fala em uma Selic finalizando 2026 em 14%, bastante acima daqueles 12%, e isso, obviamente, azedou toda a conta que se fazia para que os fundos imobiliários pudessem andar mais e a gente tivesse realmente um ganho de preço interessante, de repente o IFIX superando lá a marca, a barreira dos 4 mil pontos. Tivemos mais de 2 meses seguidos no IFIX negativo, maio com 1,33% e junho com cerca de 1,5%. E diante desse cenário, a gente tem um IFIX que ainda está no positivo, né, mas de uma forma bastante marginal, em torno de 1% dentro aí desse ano, mas longe dos 21,15% que a gente viu no acumulado de 2025. Eu já comentei para vocês em vídeo recente, minha perspectiva é que no segundo semestre a gente vai continuar tendo um período difícil para o universo de fundos imobiliários. Esse juro realmente não deve cair muito e a renda fixa vai sugando os recursos da renda variável e cada vez mais se exige um prêmio de risco maior para que as pessoas fiquem nos FIIs, tá bom? Segundo tópico bastante relevante foi a questão de compra com troca de cotas. Esse tem sido aqui um tema realmente muito importante, que levanta muitos questionamentos. Desde o ano passado, né, a gente já comenta sobre isso, e esse ano segue sendo um assunto que domina as conversas de fundos imobiliários. E mais que isso, né, um tema que tem feito preço no universo de FIIs. Fundos grandes e muito populares têm sofrido bastante no mercado com esses fatores e é justamente essa questão que mais chama a atenção. Porque o que acontece? O fundo ele adquire um imóvel grande ou às vezes alguns imóveis e com isso ele passa um caminhão de cotas para esse vendedor. É uma estratégia inteligente, olhando pelo lado da gestão, já que você aumenta o fundo, você aumenta o patrimônio, traz mais diversificação e consegue tudo isso num momento em que está muito difícil fazer captações grandes, afinal, boa parte dos fundos imobiliários negocia abaixo do seu valor patrimonial e faz a alavancagem também está inviável, né, com essas taxas de juros muito, muito corrosivas. Mas, pelo lado do investidor, a gente acaba torcendo o nariz, porque normalmente se empurra para baixo a cotação dos ativos. Isso porque aquele vendedor, no frigir dos ovos, entrou pensando em liquidez, entrou pensando em cash na sua mão. Assim, ele recebe essas cotas e sai vendendo, e com isso o preço de mercado dos nossos fundos imobiliários vai caindo. É só você olhar para fundos que fizeram essa aposta de forma mais incisiva, como o GARI11, GGRC11, TRXF11, XPLG11, que você consegue visualizar
como eles estão sofrendo em termos de preço no secundário. Aliás, tem outro ponto que acaba sendo muito aventado também, que essas compras com troca de cotas não são lá muito bem precificadas e que o fundo acaba pagando muito caro por esses ativos, justamente por estar entregando cotas ao invés de dinheiro. Eu sei que esse tema é bastante espinhoso. Terceiro tópico, mas antes de seguir, eu quero te avisar que se você pretende se aposentar com fundos imobiliários, na descrição tem um link para um simulador de renda passiva com FIIs. Mas esse simulador ele é muito especial porque ele traz quanto você precisa acumular de patrimônio para viver conforme sua expectativa de renda mensal, e você pode ir alterando ali quanto você deseja ter de renda passiva mensal, quanto você precisa dessa renda, mas tem também uma carteira recomendada de fundos imobiliários feita pela EQI Research. Então é um combo completo, um simulador de renda passiva, já com uma carteira recomendada, te mostrando o quanto ter aportado em cada fundo imobiliário, em cada segmento. É bem maneiro, tá aí na descrição para você poder conferir rapidinho, tenho certeza que você vai gostar. Voltando aqui para o tópico 3, então, os processos de fusão e aglutinação continuam fortes. Esse também foi um tema muito relevante no ano passado, em especial envolvendo compra de gestoras, e agora a gente vê uma segunda fase, que é a aglutinação de fundos. A verdade é que o universo de FIIs virou um tanque de tubarões, ou você engole ou você é engolido. Ano passado a gente viu, por exemplo, o Pátria, né, fazendo ali uma absorção de várias gestoras, Genial, RBR, enfim, várias e várias pequenas gestoras foram aí absorvidas, aglutinadas no universo ali, na plataforma do Pátria, mas agora a gente vê esse cenário dentro dos fundos imobiliários. No próprio Pátria, estamos passando por um momento muito moroso e doloroso em um processo que envolve HGLG, PATL e LVBI. E no segundo semestre, a gente deve ver o mesmo acontecendo com os fundos de papel da casa, envolvendo PCIP11, VCJR11, RBRR11 e o RPRI11, já que a gestora deixou claro que em breve deve chamar uma Assembleia Geral Extraordinária para tratar desse assunto. E não vai parar por aí não, afinal hoje eles possuem 4 fundos grandes de escritórios na casa, PVBI 11, HGR 11, RBRP 11 e Top 11. Então segura firme que deve ter bastante água para rolar com essa questão de aglutinação de fundos. Mas, sendo bem sincero, não é só no Pátria, né? Está acontecendo nesse momento a proposta de aglutinação dos fundos ou UJP11, JPPA11 e RBHG11. E lá no Banco Inter, a mesma coisa, a criação de um novo fundo, um hedge fund, com o ticker INHF11, para absorver ITIT11, ITIP11 e INRD11, ou seja, está acontecendo para todo lado. E quais os grandes problemas nessa questão? Primeiro, porque muitas vezes envolve aquela chatice enorme de apuração de imposto de renda nessas operações, às vezes tem um cálculo errado das cotas que você recebe, você tem que entrar em contato com o administrador, é realmente uma situação muito chata. Segundo, que você costuma ver esses fundos envolvidos ficarem travados e até caírem de preço. A gente está vendo agora o HGLG em preços que ele não costuma negociar. E por fim, em que há vários casos em que um dos fundos imobiliários toma uma canelada e acaba sendo absorvido com um desconto muito grande frente ao seu valor patrimonial, e o cotista que entrou nesses ativos pensando que estava comprando uma barganha, que estava ali vendo um baita desconto, acaba tomando uma bolada nas costas. Nesse processo, por exemplo, do INRD11, está sendo assim, ele está vindo com um baita desconto sobre o seu patrimonial. Aconteceu isso também com aquele cotista que estava no PATL11. Tópico 4, a pá de cal nos fundos imobiliários high yield. Os fundos chamados high yield são aqueles que fazem investimentos de mais alto risco, buscando assim um retorno melhor. E para fazer isso, normalmente esses caras se envolvem com operações em 2 setores: multipropriedade e loteamento. Mas também existe a opção de atuar com forte desenvolvimento imobiliário junto a incorporadoras que estão mal das pernas, e com isso se exige ali uma taxa colossal, IPCA mais 12, IPCA mais 14, coisa de nível de agiota. E o que acontece no futuro? Essas teses realmente costumam ruir e esses fundos imobiliários, eles viram pó. Já faz anos que a gente tem visto fundos como o HCTR11 e DEVA11 sofrerem demais, justamente nesse universo de multipropriedade. Depois foi o RPR11, que agora está fazendo uma emissão de cotas ridícula a R$21, com o seu VP a mais de R$80. E também a corda estourou no CACR11, fundo muito voltado para essa proposta que eu falei, de financiar projetos do zero com incorporadoras em mais dificuldade. E o que aconteceu nesse fundo é que ele ficou alguns meses sem realizar a distribuição, saíram várias notícias de problemas nas suas operações e ele despencou no mercado secundário. Ele inicia o ano negociando em torno de R$80 e hoje ele está em cerca de R$20, R$23, uma quedinha leve, de coisa de 70% na cotação.
Será que ainda tem investidor que vai ter coragem de continuar colocando o seu suado dinheiro em fundos assim? O tempo que vai dizer. E agora, vamos para o bônus que eu comentei no início do vídeo. 3 fundos que foram bem nesse semestre e 3 fundos que foram surpresas negativas. O primeiro destaque que eu quero trazer para você é o BRCO11. Mais um semestre muito positivo nesse fundo de logística lá da Bresco. E realmente a gente viu ganhos consistentes nos seus dividendos. Até vou passar aqui pelos indicadores desse que é hoje o fundo mais recomendado no setor de logística. E para fazer isso, a gente vai usar a BRIC 360, que você já sabe é uma super parceira aqui do canal. Essa, na minha visão, é a mais completa plataforma de fundos imobiliários atualmente. Na BRIC você consegue ver todos os indicadores usuais e ainda tem outros adicionais, como o PVP histórico, momento do fundo e alguns fatores e scores exclusivos da própria BRIC, pontuando ali esse fundo, tá? Acho que vale muito a pena você conhecer. Vou deixar aqui na descrição o link. Vai lá, dá uma fuçada. Eu sugiro que você utilize a aba de análise avançada, que realmente eles têm muita coisa legal. E se você curtir mesmo, tem a opção de se tornar assinante e ainda mais informações. Tem uma IA super bacana lá para você tirar dúvidas, entender mais sobre esse fundo imobiliário. E se você usar o nosso cupom VPF20, tem 20% de desconto na assinatura, vale muito a pena. Como eu falei, vamos abrir aqui o primeiro fundo, né, o BRCO11, que na minha visão foi um dos grandes destaques nesse primeiro semestre. Estou aqui na aba de assinante, esse é 26º fundo no ranking aqui da BRIC 360, fundo negociando um PVP de 0,98, o último rendimento foi de 1,05, e esse detalhe sobre dividendos é legal, né? Vou mostrar aqui como ele vem realmente pagando dividendos cada ano maior, né? Você consegue ver o crescimento só nesses últimos 12 meses, saindo de 87 centavos, indo para 92, 95 e R$1,05. Mas se você colocar aqui o máximo, você consegue observar essa escadinha para cima que eu já citei em outros vídeos, né? Que isso aqui é realmente muito legal. 2023, 24, 25 subindo seus dividendos e 26 a gente tem tudo para terminar num cenário mais positivo. Aqui o PVP histórico, que eu sempre falo para vocês, gosto muito. Vamos colocar aqui o máximo, né, de cotação de PVP histórico aqui do BRCO e vamos pegar a média dele. Olha só que interessante, hein? Esse fundo está negociando hoje a 0,98 e a sua média é justamente 0,98. Ele está muito, muito no preço da sua média histórica. Isso aqui também é interessante. Depois eu vou passar aqui, ó, pelos indicadores, né? Pelos indicadores que eu acho bastante legal. Você vê que o dividend yield atual desse cara de 9,49%, tem uma excelente liquidez diária de 5,9 milhões de reais. Ele tem também aqui, ó, um cenário de 137 mil cotistas, a vacância atual aí em torno de 9,90%, uma vacância que vem caindo. Isso aqui é muito legal, um fundo que é realmente bastante parrudo, bastante grande, né? Como a gente viu, mais de 2,1 bilhões de reais de patrimônio líquido, está entre os grandes da nossa indústria, tá bom? O segundo destaque que eu quero passar aqui com você é o PMLL11, fundo de shoppings que atualmente está lá no Pátria, segundo o ranking aqui da BRIC, né, como mais atrativo, seria 7º lugar, ele está com um score de 3,7 de 5, né, quanto mais perto de 5, melhor aqui, PVP atual de 0,89, cenário interessante aqui de PVP atualmente, o último rendimento foi de R$1 por cota, e a gestão tem endereçado, né, que ele vai manter esses dividendos em R$1 por cota, aqui em cenário de PVP histórico, aí você vai ver que ele teve uma altinha boa, né, ele teve uma altinha boa nos últimos meses, de fato, aqui ele tá negociando a 0,89 e o histórico, a média dele é 0,93, mas ele chegou a negociar aqui ao final de 24 e boa parte de 2025, mais perto aqui de um PVP de 0,83, 0,80, ele teve um ganho sim no seu PVP histórico, tá? Olhando também para aquele cenário, né, de dividendos crescentes, aqui é legal você observar, claro, 2020 é um cenário de pandemia, você tem que ter uma certa relativização, mas olha, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 subindo essa escadinha de dividendos, eu realmente gosto demais de ver isso no universo de fundos imobiliários. Para fechar, os indicadores desse cara, né, você vê que em termos aqui de dividend yield atual 10,51%, um dividend yield muito interessante, mais de 3,9 milhões de reais de negociação por dia, uma vacância mínima, né? 3,6%, excelente, cenário muito positivo para esse fundo, que hoje está aí com 136 mil cotistas. Aliás, esse fundo, na minha visão, ele conseguiu aquilo que eu chamo de trinca ideal para um fundo imobiliário. Ele cresceu o seu patrimônio, né? Ele adquiriu outros portfólios, conseguiu fazer boas transações, ele cresceu o seu dividendo e ele também cresceu em número de cotistas, né? Você vê que ele fecha aqui, ó, 2025 em 126 mil cotistas e hoje já está aqui nos 136 mil, ganhou 10 mil cotistas neste primeiro semestre. Isso aqui é bastante interessante, conseguiu também melhorar
o seu portfólio, qualidade dos seus ativos, né? Ele trouxe alguns ativos troféus para a carteira ultimamente, como o ativo Pátio Higienópolis, em São Paulo, muito conhecido como ser um baita portfólio, e também o Shopping Curitiba foi a negociação mais recente e que veio com indicadores muito, muito interessantes, tá bom? Terceiro destaque positivo que eu quero passar com você, acho que não pode faltar, né? É o KNCR11, né? Esse não poderia ficar de fora aí de destaques de primeiro semestre, como não falar, né, do maior fundo imobiliário do Brasil, fundo de papel lá da Quineia, que tem aí quase 11 bilhões de reais de patrimônio. O KNCR ele é tão bizarro que ele fez a maior emissão da história dos fundos imobiliários, captou 3,2 bilhões de reais. E sabe o que é interessante? Ele cresceu aí, ó, cerca de 100 mil cotistas nesse semestre. Vou colocar aqui os indicadores desse fundo para você ver justamente isso, né? Olha só que interessante aqui em termos de número de cotistas. Ele encerra aqui 2025 com 479 mil, ele já tinha ganho aqui, ó, praticamente 100 mil cotistas de 24 para 25 e só nesse semestre, né, ele ganhou 80 mil cotistas e esse aqui é o dado de maio ainda, né, não saiu atualizado de junho, pode ser que a gente chegue a essa marca incrível de ganhar 100 mil cotistas em um único semestre, tá? Esse fundo aqui é realmente muito parrudo, não à toa, o mercado gosta muito dele, ó, ele negocia a um PVP de 1.05, né, ele negocia com ágio, eu não gosto muito disso para fundo de papel, mas aqui é realmente o prêmio pela qualidade. Vamos até olhar a questão de PVP histórico para observar se de fato ele negocia assim, né? Você vê aqui que durante os últimos 12 meses, né, a média de PVP foi de 1.03, ele está aqui 1.05, vamos olhar o máximo de histórico dele, aí a gente já vê uma coisa diferente, né, a média é de 1, ele está 1.05, então ele está com ágio também frente ao seu PVP histórico, fica esperto com isso, tá bom? Agora a gente vai passar pelos destaques negativos. Quem arrancou o cabelo aí do seu cotista? E olha, aqui a briga é boa, né? Acho que tinham muitos fundos que poderiam estar, além daqueles fundos high yield que juntos acumulam uma baixa, uma queda na cotação em torno de 170%. Eu fiz a conta aqui nesse primeiro semestre, mas também teve muito fundo que teve uma performance ruim fora desse universo high yield, né? Eu vou citar 3 aqui que, na minha visão, merecem destaque, mas você pode complementar nos comentários que a gente troca uma ideia e eu gostaria muito de saber, né, quem decepcionou aí na sua carteira, tá? O primeiro deles, PVBI 11, né, Fundo de Escritórios lá do Pátria, PVBI, né, fundo que sempre foi usado por todos e eu me incluo nessa, tá, como uma referência de segurança e qualidade. Olha, quando teve a pandemia, todos os escritórios caíram 20%, 30% na sua vacância, o PVBI passou ali ileso, 100% locado. Olha, enquanto o aluguel médio pedido em São Paulo é cerca de R$100, R$110, na região aqui dos imóveis do PVBI já bate R$300 e vem subindo. Sempre foi assim. E o fundo está aí hoje podendo chegar a uma vacância inacreditável de 25%, né? Vamos olhar o PVP histórico aqui do PVB, você vê que ele está a 0,67, né? Ele está com um baita deságio, realmente um deságio acima de 30% frente ao patrimonial. Está no pior momento aqui em termos de dividendos, né? 40 centavos. Vou mostrar para você que ele está no pior momento da sua história em termos de dividendos. Olha só, ele vinha aqui, ó, em 2023 pagando 70 centavos, cai para 65, vem para 55, 50, 45 e agora aqui arrastando nesses 40 centavos e pode ser que caia, né? Afinal, a vacância está aumentando, tá? Quando a gente olha para cenário de PVP histórico, ele também está aqui nas suas mínimas, né? Você vê que a média histórica dele é um PVP de 0,88, ele negocia nesse 0,67. Se a gente notar aqui, ó, em dezembro de 2024, quando a gente teve uma baita crise nos fundos imobiliários, esse cara estava negociando aqui um PVP de 0,65. Ele está perto desse cenário de vale, dessa baixa histórica. E eu acho que ele vai bater, hein? Tô fazendo aqui uma aposta com você, eu acho que ele ainda vai bater inacreditável fundo no seu pior momento. A gestão precisa dar uma resposta, na minha visão. Segundo destaque negativo, esse também acho que não poderia faltar, tá aqui, ó, Tigar 11, né? Fundo de desenvolvimento lá da TG Corp. Ele está negociando com incríveis 52% de deságio, né? Incrível isso aí. E tudo começou no início desse ano, tá? Tudo começou no início desse ano com o fundo reduzindo seus dividendos para esse atual patamar aqui de 72 centavos. Vou mostrar para você o histórico recente. Você vai ver que ele joga os seus dividendos, olha só, para casa aqui, ó, de 72 centavos a partir de janeiro, ele paga 71, depois ele consegue estabilizar os próximos meses em 72 centavos, mas olha que queda importante, né? Ele sai de R$1 por cota para 71 centavos, só que assustou demais o mercado, né? De janeiro para cá, a sua cota caiu incríveis 41%, né? Vou colocar aqui na tela também para você ver
um ano aqui de cotação, olha só, 41% de queda, realmente um cenário desastroso no Tigar, né? Fundo que também passou a ser questionado sobre seus resultados, se ele realmente gera caixa, né, para fazer suas distribuições. A gestão se defendeu, trouxe um comunicado ao mercado bem posicionado, mostrando que as demonstrações financeiras do fundo, elas são auditadas, foram aprovadas, reafirmou o compromisso, né, de só distribuir os lucros gerados e também falou do momento de alocação hoje mais em CRIs, né? E, sinceramente, eu até acredito que o fundo tem potencial para superar essa fase, já que ele tem 95% dos seus empreendimentos com obra acabada, tem migrado de fato essa carteira mais para recebíveis do que desenvolvimento, que é um cenário muito difícil, com esses juros muito elevados por muito tempo, mas é inegável aí, foi um dos piores fundos do semestre, tá? E para fechar a nossa tríade aqui de fundos que tiveram um semestre muito ruim, eu vou trazer o VGHF11, tá? Fiquei bastante na dúvida se seria VGHF, porque tem alguns outros que merecem destaque, mas eu queria realmente citar um pouquinho do VGHF, né? Vamos olhar a queda desse cara, olha só, em um ano, queda de 22,24%, né? Uma queda bastante importante. Só nesse semestre, uma queda de quase 16%. Acho que ele deveria realmente estar aqui. E se a gente olha, né, o problema não foi queda de dividendos, tá? O problema não foi queda de dividendos, acho que o problema foi mais quebra de confiança. Por quê? Ele já tem pagado aí esses 7 centavos desde aqui outubro de 2025. Então, não foi justamente essa questão de dividendos, porque o fundo ele tem aqui uma derrapada, né, em termos de preços, ó, mais ou menos aqui em maio, abril, quando ele está negociando a 0,83, 0,84 no seu PVP, e aí ele despenca e vem para os atuais 0,70, né? Ele chegou a bater aqui, ó, 0,67 no PVP nos meados aí de maio, né? E depois ele ainda dá uma recuperadinha. Mas, na minha visão, um semestre muito ruim desse fundo, que é um fundo gigante, né? Vamos colocar aqui os indicadores na plataforma da Brix, você vê que o dividend yield dele 14,76, então é um bom dividend yield, mas na minha visão muito mais quebra de confiança, né? Liquidez muito boa, 2,5 milhões de reais, 1,4 bi de patrimônio, né? Um fundo que tem uma representação muito grande dentro do IFIX, tem aqui um baita número de cotistas, são 378 mil, mas você vê que ele tem caído aqui em número de cotistas, né? Vou até ampliar isso aqui para a gente ver, olha só, ele tinha ao final de 2023 343 mil cotistas, ao final de 24 404 mil cotistas, ao final de 25 já caiu para 387 e nesse primeiro semestre ele perde aí mais 10 mil cotistas, 378 mil, né? Cenário bastante complicado na minha visão pro VGHF, como eu falei, quebra de confiança, né? A gestão, na minha visão, não muda o relatório gerencial, a gente segue vendo alocações em conflito de interesses, em especial em fundos da própria Valora, que é a gestora, e ainda tem a questão de ter muita tranqueira na sua carteira, em especial na parte de fundos imobiliários, que ele não consegue girar, não consegue destravar valor, né? É bom lembrar, por outro lado, que ele tem se recheado de SPS de desenvolvimento, cerca ali hoje de 15% do seu portfólio, e isso deve trazer um bom resultado, mas vai demorar. Essas teses costumam demorar, e com isso o custo de oportunidade ele vai ficando realmente muito complicado, e é difícil você retomar, né, essa confiança aí dos seus cotistas, tá bom? Bom, meus queridos, eu queria falar então exatamente sobre essa questão de fotografia do primeiro semestre, um período em que o mercado de FIIs deixou de ser um mar tranquilo para amador e virou realmente um teste de sobrevivência, né? Quem tá ficando nos FIIs é quem realmente acredita nesse produto e tá aqui para o longo prazo, mas agora a bola tá com você. Esses temas te preocupam? Qual desses cenários mais mexe com a sua estratégia? O que você tem olhado para a sua carteira? E também me fala, né, quem que foi herói e quem que foi vilão no seu portfólio nesses primeiros 6 meses. Comenta aqui embaixo e não esquece de olhar os links que a gente tem, o simulador de renda passiva lá da EQI e também o link da Brick 360 para você conhecer essa baita plataforma. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu demais!